Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive em nosso país, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Clarice, que vai estar conosco nessa entrevista com o tema geral aí, direitos humanos. A Eleonora vai apresentá-la com mais detalhes e fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões aqui feitas, né? Então, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Só escrever Tutameia TV que chega lá. E o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Antes ainda da Eleonora fazer a primeira pergunta, eu queria lembrar que a gente está hoje no dia, hoje é o dia seguinte do terceiro tsunami na educação. Então, hoje é dia, vamos lá, fala aí. Então, hoje é dia 14 isso, de agosto. Né? Então, fica no YouTube. Isso, exato. Então, de 2019, talvez não todos os órgãos de mídia noticiaram, mas, enfim, ontem, então, estudantes do Brasil inteiro se manifestaram contra a política de cortes de verba para a educação, em defesa da educação brasileira, né, contra os ataques de Bolsonaro à Previdência, ao trabalho, ao Brasil, que é o que está sendo feito. Um balanço da UNE contabiliza manifestações em 205 cidades, com destaque aí para cerca de 100 mil participando da mobilização em São Paulo, milhares na Cinelândia, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, no Nordeste também tiveram grandes manifestações. No total, segundo a UNE, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas para dizer sua palavra de inconformismo, de protesto contra os rumos que o governo Bolsonaro está dando ao Brasil. Bom, dito isso, a palavra está contigo, Leandro. Clarice, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros. Clarice. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Então, eu queria começar, acho que seria bom para você nos contar um pouco da sua trajetória, né? Como é que você começou a atuar na área dos direitos humanos. E conta um pouco da sua história para as pessoas se localizarem. Tá, então, assim, eu sou natural do extremo sul do Brasil, né, da cidade de Rio Grande, e eu resolvi desde muito pequenininha que eu ia fazer psicologia. Uhum. E fiz psicologia mas eu nunca quis trabalhar com consultório. Uhum. O que me interessava era exatamente uma visão mais social da psicologia. Então eu trabalhava com creche de periferia, escola de periferia e fui psicóloga do presídio. Junto com isso, o meu pai era defensor público. E como eu tinha feito psicologia, ele muitas vezes me pedia, inclusive, para orientar mães. Né, que ele estava atendendo, alguma coisa. Então, eu fui acompanhando também muito essa realidade através do trabalho dele. Né? Aí, do meu trabalho no presídio, eu acabei vindo para São Paulo para fazer mestrado na Unicamp, em Ciências Sociais Aplicadas à Educação. Só que o meu orientador era o Paulo Sérgio Pinheiro, e eu estava me sentindo muito travada, como eu digo, para escrever os textos do mestrado. E fui fazer teatro com a Miriam Muniz e aí destravou. E daí eu acabei largando o mestrado na tese, né? E nessa época eu tinha conhecido o Serginho Mamberti, que estava montando um projeto cultural, bem na época que o Collor assumiu. E aí ficou aquela coisa, era um projeto cultural no Teatro Crowne Plaza, que era um teatro pequenininho, né? Mas aonde a gente podia dar tudo, assim, a gente tinha som, tinha luz, tinha divulgação, tinha hospedagem, às vezes conseguia até passagem. Então, aquele espaço acabou se tornando uma vitrine da produção cultural que não tinha mais como circular, né? E esse projeto que deu origem ao Crowne era um projeto que seguia em paralelo com o Serginho e com o Paulo Betti. E a Yara Amaral também no início, que depois ela faleceu, né? Naquele desastre. Então surgiu a Casa da Gávea e
e surgiu o projeto do Crown aqui. E a partir daí as coisas foram andando, e daí tem uma ação aqui, tem uma ação ali, daí vai, conhece um, conhece outro. E eu acabei sendo convidada para participar das reuniões que acontecem às segundas-feiras na Cúria Metropolitana, né, da campanha contra a criminalização dos movimentos sociais. Isso há 2 anos e pouco. E foi a partir dali que o meu envolvimento mais organizado, assim, com direitos humanos, passou a se estabelecer. Né? Então, assim, de estar realmente ligada a grupos, ligada a uma rede, né? Porque aquele grupo da segunda-feira é uma rede, né? Que tem vários grupos, desde mães da periferia que tiveram os filhos assassinados, pessoal do Tortura Nunca Mais, a Anistia Internacional tem pastorais, grupos judaicos, né? Tem pessoas de matriz africana, então, assim, pastores, né? Então, ela foi se dando muito por aí. E eu sempre tive muita coisa eu gosto muito das palavras, gosto muito de escrever, tudo isso, mas eu gosto de quando a palavra se traduz num gesto, né? Então, foi isso, assim, eu fui aonde que precisa. E, para mim, era o exercício de olhar para o outro, mas olhar mesmo. Não é olhar para o outro... Eu até brinco, né, que o pessoal, quando vai fazer voluntariado, eu digo, a primeira coisa tem gente que vai fazer voluntariado apaixonada pela própria bondade. Não tem que estar apaixonado pela própria bondade, tem que perceber que tem que fazer pro outro, né? É isso. Foi por aí as coisas foram andando. Você também, nesse processo, também encontrou grupos dentro da comunidade judaica com um objetivo semelhante. Sim. Eu sou judia, né? Goldberg, narizinho também. Mas eu não tinha uma proximidade muito grande, né, com a comunidade aqui em São Paulo, onde eu estou morando. E aí, através do Facebook de uma guria que eu conheci no Facebook em época de campanha, que mora em Israel, uma brasileira, ela começou a me falar de grupos que tinha no Facebook. E eu acabei me somando a esses grupos, e foi a partir daí que surgiu a ideia de montar um ato de mulheres, que nós queríamos nos inspirar num movimento que existe entre mulheres judias e mulheres árabes em Israel, árabes e palestinas em Israel, né, que é o Women Wage Peace, que é Mulheres Fazem a Paz. Então, nós levamos para essa reunião lá da segunda-feira, lá na Cúria, essa ideia, e aí a gente acabou dando o nome de Me Dê Sua Mão. Porque a gente está vendo as palavras estão totalmente deturpadas, tá? Vamos botar justiça, o que é justiça hoje? Vamos falar em paz? O que é paz hoje? Né? E acabamos, então, montando um ato que aconteceu no dia 26 de junho, há 2 anos, ali na Avenida Paulista, com o microfone aberto para mulheres que não tinham voz. E a partir daí eu comecei a conhecer outras pessoas dentro da comunidade com as quais eu me identificava, né? E aí começaram a surgir movimentos e assim tem 2 momentos que foram muito fortes nesse tempo. Primeiro foi aquela infame palestra na Hebraica, no Rio de Janeiro. Palestra do Bolsonaro na Hebraica. Falando. Ainda do período da aquela infame foi antes ainda até dele estar já com possibilidades, né? E dali surgiu um movimento que era Não em Nosso Nome. Movimento da comunidade judaica em São Paulo, no Brasil todo. Sim, era virtual, chamado Não em Nosso Nome. É muito ligado a um grupo que a coordenação é no Rio, que é a Articulação Judaica. Mas era mais uma coisa de dizer, não era de dizer mesmo, olha, não, isso não somos nós. Tem também, como tem em qualquer grupo, mas, porque assim, as pessoas costumam falar os judeus. E é uma confusão muito grande no final, que muitas vezes, o que entendem como sendo os judeus, como se fosse um bloco único, e nos cobram coisas, assim, completamente absurdas, né? E aí veio a eleição, né, do ano passado. Durante a eleição surgiu aquele movimento de mulheres, né? Ele não. Ele não. Mulheres contra Bolsonaro.
E eu prefiro não dizer esse nome, mas eu tive que dizer. E aí depois, inspirado nesse movimento, um grupo de judeus, um deles, o cabeça mesmo, que teve a ideia inicial, Mauro Nadvoni, mora em Israel, junto com alguns outros daqui, resolveram criar uma página no Facebook chamada Judeus contra Bolsonaro. E nós começamos a participar dos atos, né, contra esta candidatura. E aconteceu uma coisa que foi muito forte, porque as pessoas não esperavam. Então, e aí a gente começou... Não esperavam uma reação assim. Não esperavam que nós estivéssemos, que existisse uma presença judaica lá. Sabe? Porque isso que eu estava falando da apropriação... E por que os judeus deveriam, ou por que vocês achavam que os judeus deveriam ou devem se manifestar contra Bolsonaro? Então, tem uma coisa que não é então eu queria falar disso os judeus. Dentro dos judeus tem quem apoia, quem fez a campanha, quem apoia até hoje, tem como em qualquer outro grupo. O que aconteceu? Nós ficamos identificados com um único grupo, sabe? Eu pessoalmente acho inadmissível um judeu que apoiou esse cara. Porque não tem nem que ir adiante, é só pegar a frase, o slogan da campanha. É o mesmo do Hitler. Só muda a Alemanha para o Brasil. Mas isso é uma posição minha. Infelizmente, como tem em qualquer grupo, gente que apoia, tem. Só que acabaram nos identificando com isso, né, como se nós fôssemos isso. Ou outra identificação que fazem dos judeus é com o governo de Israel. Não é nem com Israel, é com o governo de Israel, ao ponto de ter parceiros de defesa de direitos humanos que dizem que nós não temos direito de chorar o Holocausto enquanto o governo de Israel estiver com essa relação com a Palestina. Espera um pouquinho. Eu sei os pesadelos que eu tinha com o campo de concentração. Sabe? Os meus avós vieram entre as guerras, né? Mas eu sei a história que ela me contou, né? Eu tinha pesadelo com o campo de concentração. E a minha avó não foi para campo de concentração. Sabe? Então, assim, tem toda uma coisa... Então, em primeiro lugar, nós estamos inseridos no Brasil como todas as comunidades, né? Todas as comunidades. Se for ver qualquer um dos grupos, mesmo os grupos mais vulneráveis, né? Tu vais achar alguém que vai pôr lá a carinha do lado, não teve aquele maquiador com a Damares, aquele cara dizendo que era líder indígena com o Bolsonaro, sabe? Só que no nosso caso, isso pega um peso... Porque daí teve esse compromisso que, na verdade, não foi com os judeus. É o que eu digo, os judeus ficam tão preocupados, aí eu vou dizer os judeus, ficam tão preocupados com essa história que não se dão conta que em algum momento vão ser expulsos de Israel pelos neopentecostais. Não estou falando de fé, tá? Quero deixar bem claro, não estou falando de fé, eu estou falando de movimentos que a gente sabe que usam a fé para projeto de poder. Que nem essa história de mudar a capital. Não tem sentido levar a capital de Israel para uma cidade que é a sede de 3 religiões. Não tem sentido, sabe? Mas aí fica nessa briguinha aí toda e isso acaba sobrando para a gente. E nós começamos a sentir a necessidade de dizer não, 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 não. E aí teve uma outra coisa também que aconteceu, que foi durante a eleição um grupo de jovens procurou pela Casa do Povo, querendo fazer um ato em homenagem ao Herzog. Fala um pouquinho o que é a Casa do Povo. Então, a Casa do Povo é um espaço que tem ali no Bom Retiro, que foi fundado por judeus chamados de comunistas na época, né? Tem 70 anos, acho que foi 70 anos agora, e que é um espaço de resistência, e era um espaço de resistência. Né? Então, assim, durante o golpe de 64, muita gente encontrou guarida lá, sabe? Então, assim, é um espaço que ele é muito representativo e é um espaço que tem várias oficinas. Então, não é aberto só para a comunidade judaica, né? Então, tem a rede entre redes, se reúne lá, tem oficina de... figurino, oficina, tem várias coisas que acontecem lá. E é um espaço exatamente de mobilização. Tanto que hoje, né, o evento que a gente vai fazer do Observatório vai ser lá.
no Observatório Judaico. Mas aí, assim, quando estava tendo a eleição, um grupo de jovens procurou pela Casa do Povo e falou, olha, a gente queria fazer um ato pelo Herzog. Porque está todo mundo, todos os grupos religiosos e tudo mais, estão fazendo atos e não tem nenhum nosso. E a nossa marca está sendo exatamente essa suposta relação com este governo de extrema-direita, né? E eles quiseram fazer. E foi um ato tão forte que daí todos nós nos envolvemos e foi a partir daí que se começou a fazer as faixas também, que vocês viram, inclusive da Kuczynski, da Yareia Velberg, do Herzog. E foi um ato lindo, porque daí a gente saiu, a Casa do Povo fica na Três Rios, meia quadra ali da oficina Oswald de Andrade. O ato foi na escadaria, então voltado para a rua, com velas. E aí depois a gente saiu de lá e fomos até ali a prisão Tiradentes, aonde se fez uma Magen Davi, né, a estrela de Davi, com as velas e tudo mais. E assim, o que a gente começou a sentir a necessidade foi de dizer, não, para. Então assim, por exemplo, eu não represento a comunidade judaica. Eu represento pessoas dentro da comunidade que se identificam com com as nossas ideias, né? Então é isso. E que fizeram várias, além dessa que você estudou, fizeram várias manifestações em defesa da democracia e contra ataques que as próprias instituições têm feito. Eu lembro que houve uma participação de um grupo de judeus, inclusive com a presença de um rabino, foi visitar Lula em Curitiba. Sim. Você chegou a participar? Eu participei, eu fui junto. Por quê? Porque nas segundas... Porque o rabino foi ou porque eu me juntei? Essa visita a Lula? Não, é que assim, o que acontece? Todas nas segundas-feiras o Lula recebia eu não lembro agora o nome que tem, mas não é consolo, é um acolhimento religioso. Espiritual. E cada dia e cada semana ia uma religião. E por mais que tentem negar, o Lula, ele teve uma proximidade, sim. E ele tinha um respeito, sim, pela comunidade judaica. Né? Então a gente falou, peraí, né? A gente... começou, foi uma ideia da Clara Ante, que daí depois chamou a Patrícia Tomasquim, do Rio, e daí perguntaram quem topa. E aí a ideia era fazer um minyan para acompanhar, né? Que assim, o minyan é o seguinte, os judeus, para fazer alguma celebração, alguma reza, qual seja o que for, tem que ter, no mínimo, tem que ter 10 pessoas, que é o minyan, né? Então a gente falou, nós temos que ter, no mínimo, um minyan, né? Nós levamos 2. Foram 20 pessoas de Brasília, São Paulo, Santos, daí nós fomos lá para Curitiba, né? A maioria foi de São Paulo mesmo, e foi muito forte, Tanto que assim, eu já tinha ido lá, né? E eu tinha segurado o choro. Dessa vez eu não consegui, até porque eu me senti acolhida, porque eu sabia que as pessoas... eu podia chorar ali. Dessa vez eu chorei. E foi muito forte. E aí, a partir desse grupo, que foi para lá, que foi convidado, foi perguntado quem desse grupo gostaria de ajudar na organização desse evento do Herzog. E daí surgiu um outro grupo que se chama Judeus pela Democracia São Paulo. Né? Do grupo que era o Judeus contra Bolsonaro, depois da eleição, ele passou a se chamar Resistência Democrática Judaica. Tá? E do Resistência surgiu o Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. Então, o que é o Observatório Judaico? O que faz? O Observatório, ele é um grupo formado por pessoas voluntárias, ligadas algumas à área... Alguns jornalistas, advogados, sim, as atividades são bem variadas, mas que também sentiam a necessidade de construir uma narrativa também que nos espelhasse. Não é de substituir aquela narrativa por essa. Não é isso. Aquela narrativa existe. Infelizmente, existe judeu que apoia um cara que usa o slogan do Hitler. Existe.
sabe? Eu acho... Explicação para isso? Para mim, a explicação é a mesma que cabe em qualquer outro grupo, sabe? Se bem que, assim, eu assisti um documentário agora, essa semana eu assisti o primeiro capítulo. Não sei se vocês já viram, que é Minha Vida na Alemanha de Hitler. Não vi. É assim... É uma coisa assim que... Eu não vejo filme de nazismo, eu não vejo nada disso, me faz muito mal, mas esse é um documentário que a primeira parte, pelo menos que foi a que eu vi, ela é baseada nas cartas de... Não são só judeus, tem judeus, protestantes, comunistas, que saíram de lá. Né? E é impressionante o que eles falam ali. Tem eu vou contar só uma carta, um trecho de uma carta, uma moça falando. Aí nessa parte ela está falando sobre uma menina judia, né? Porque daí é um momento no documentário em que o assunto é esse. Aí falando que... Porque daí tinha aquela organização, né, paramilitar, que era o que eles eram, né? Que estava lá. É uma loucura, as pessoas passando na rua, cheio de polícia, as pessoas passavam, tinha que fazer assim. Na rua. Criança, todo mundo passava, tinha que fazer assim. Se não fizesse, né? E aí, ele... É uma carta de uma moça daí falando que tinha uma menininha no colégio que todo mundo gostava muito, que ela era pequenininha, não sei o que, todo mundo gostava muito, e ela era filha de um médico judeu, ela era judia, né, e filha de um médico judeu. E aí chegaram duas dessas meninas que estavam lá, a mãe, né, e chegaram lá, empurraram a menina, começaram a xingar a menina e começaram a pular em cima da menina. E aí teve um tempo, né, que daí as outras meninas, porque elas gostavam daquela menininha, as outras meninas eram, pô, para com isso, não sei o quê. A professora chegou e falou, afinal, de que lado estão as minhas meninas? E aí, uma a uma, elas subiram e foram esmagando a menina. A última foi a que escreveu a carta. E ela disse, ao final, aquela menina que todas nós gostávamos estava morta. Elas mataram. Então, assim, é um nível de insanidade, sabe, que é assustador. E sei lá por onde que passa que as pessoas, né? Bom, e aí chegamos no Observatório Judaico. Porque assim, eu estava falando antes dos Judeus pela Democracia, né? Os Judeus pela Democracia acabou se caracterizando um pouco mais como um grupo de ação, assim, de mobilização, né? Então, a gente faz manifesto, vai para os atos, distribui, faz um trabalho de divulgação com isso. E aí tinha uma ideia de criar um espaço para ter um conteúdo mais aprofundado, mais denso, sabe? Mais reflexivo mesmo. E aí existia a ideia de criar uma revista, né? Teve uma primeira reunião que foi em dezembro, que foi na Casa do Povo, que foi para apresentar a ideia, e a partir de janeiro começaram então a acontecer assembleias. Teve um primeiro projeto que era fazer a avaliação dos 100 primeiros dias deste atual governo, né? E a construção toda do observatório ela foi feita realmente a partir das pessoas que estão lá. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer o manifesto, para ver a que ponto, né, que somos múltiplos mesmo, assim. Naquele grupo que estava lá, que eram mais ou menos 50, 60 pessoas naquele momento, a relação, a gente estava questionando, afinal, qual é a relação entre judaísmo e direitos humanos, né? Tinha desde a pessoa que dizia que a relação já vinha das pedras dos 10 mandamentos, das tábuas dos 10 mandamentos, até o que dizia nenhuma. A única relação é que nós somos judeus e estamos mobilizados pelos direitos humanos, mas diretamente não tem, né? Aí dentro de uma visão do judaísmo humanista, sim, tem, né? E tanto que assim, hoje a gente vai fazer o evento de lançamento da primeira edição da revista, e um dos textos que tem é o texto do rabino Alexandre Leone, falando sobre judaísmo e direitos humanos, né? Mas aí o que aconteceu? A gente começou esse trabalho e aí a gente começou a ver, tá, Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. O que faz um observatório? Ele observa e denuncia. Nós vamos observar e denunciar o quê? Né? E outra coisa que daí a gente começou, a pergunta que tu fizeste, como, né? E a gente começou a notar também que existe uma falta de informação, muitas vezes, dentro da própria comunidade judaica, sobre o que de fato está acontecendo, né? E o que de fato está acontecendo? O que de fato está acontecendo é que a gente está caminhando para algo que, se a gente não tiver muito
pulso firme e tentar caminhar para outro lado, a gente vai entrar, o genocídio indígena já está ficando mais forte, o desmatamento já está ficando mais forte, a perseguição aos defensores de direitos humanos, sabe? O que a gente está caminhando para uma coisa que é o discurso de ódio exacerbado e sem controle. Sem controle. Ainda não estão pisando em menininha, sabe? Mas ontem eu estava vendo um cara que chegou no prédio que ele morava e tinha que ter o cadastro do carro. E ele não tinha. Então, o porteiro não podia deixar ele entrar. Ele cuspiu no porteiro. Fora os que matam, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Mas aí a gente começou a pensar, assim, o que a gente precisa? A gente precisa dar voz para a gente também. E dizer para as pessoas, olha, nós existimos e nós pensamos assim. E a gente quer estar junto numa grande organização com outras entidades. Então, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a procurar entidades ligadas aos primeiros temas que a gente foi destacando, que tinha a ver com a violência policial. Então, nós procuramos a OVP, né, o Observatório da Violência Policial e dos Direitos Humanos, na PUC, que daí a questão dos grupos vulneráveis, a questão indígena, que daí a gente está com uma proximidade com a CTI, e aí depois eu vou falar as pessoas que vão estar hoje, que a gente vai fazer um debate. A questão também LGBT, né? E aí a gente descobriu uma coisa tão interessante, porque assim, eu fui atrás da associação, porque daí, como eu participo também, né, da campanha contra a criminalização dos movimentos sociais, que se une às segundas-feiras lá na Cúria. E aí, no meio da eleição, a gente começou a falar, nós temos que conhecer as outras redes, né? E aí eu acabei acompanhando, e uma das primeiras redes que eu fui foi a rede LGBT. E daí, quando a gente começou a falar sobre isso, eu fui procurar por eles. Daí a gente ficou sabendo que em Curitiba tem o Museu do Holocausto. E tem um grupo chamado Dignidade, né, que é um grupo LGBT. E que eles estão fazendo um projeto em parceria, que é muito legal. Porque o pessoal do Museu do Holocausto achou que precisava de uma orientação um pouco maior de como lidar com este público, e chamou. E aí depois teve, então assim, eles estão fazendo seminários juntos sobre antissemitismo e homofobia, e tem o texto sobre isso, inclusive na revista. Né? A revista aqui, Rodolfo? Isso. Não, vou botar aqui na revista. E aí? Essa... Ela vai ser uma revista digital. Não, só não manual. Essa aí é a capa, então, da revista do Observatório Judaico pelos Direitos Humanos, é a revista eletrônica, que vai ser lançada hoje num ato, numa celebração, num grande debate público aí. Então, você ia começar a falar da revista? O que é? Então, assim, na revista... Vou botar aqui, ó, informações sobre o evento. O evento. É hoje, às 19 horas, na Casa do Povo, que fica na rua Três Rios, 252, no Bom Retiro. Então, assim, só pegando um pouquinho, nós fomos para Brasília, né? Eu fui a pessoa que representou lá, no dia dos 100 dias, né? Para levar a nossa avaliação. Então, a partir daí a gente está falando, o que nós queremos é fazer parte de uma grande rede, ser uma presença judaica numa grande rede que envolve vários grupos, né? E nós começamos a procurar, como eu falei. Então, hoje nós vamos lançar a revista. Deu um problema aqui. Vou botar o cabo aqui. Oi? Tá. Se eu estiver falando demais... Não. Cadê o cabo? Só um problema aqui vamos reforçar aqui a nossa internet. Só um pouquinho. É esse aqui, né? Aham. Essa mudança de tempo.
Tem outra solução? Não, só... Eu vou ver aqui se eu consigo... Tá, ok. Só... Eu vou ter que... Só... A gente teve problema técnico, já estou vendo que o pessoal já está aqui acompanhando. Tem uma queda, mas já estamos no ar. Só acertando as câmeras aqui. Pode ir falando aí, Rodrigo. Oi, já. Não, pode... Eu coloquei uma outra... Então, a gente está conversando aqui com a Clarice Goldberg, que faz parte do movimento Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, que tem feito várias atividades aí em defesa dos direitos humanos e acompanhando, denunciando ataques que o governo tem feito nessa área, contra os mais diversos grupos sociais, e que hoje faz o lançamento o número da sua revista eletrônica, a revista do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, que era a pergunta que a gente tinha feito antes de ter caído aqui a nossa transmissão, e agora ela hoje lá a partir das 19 horas, lá na Casa do Povo, a gente vai fazer então o lançamento da revista e um debate sobre direitos humanos com representantes de algumas dessas entidades parceiras, pensando exatamente em que perspectivas a gente pode tentar buscar, né? Então, assim, na revista a gente tem então tem, como eu estava falando, tem a OVP, tem o texto do Rabino sobre judaísmo e direitos humanos, tem, eu certamente vou esquecer algum texto, mas tem vários. Tem o texto do Observatório da Democracia, que é o grupo que nos convidou para ir para Brasília, que é o observatório que reúne as fundações dos 7 partidos de oposição. Né? Tem um texto que veio da Argentina, de um grupo parceiro lá, que é o Llamamento Argentino Judío. Tem o texto da OVP também, tem mais textos que agora realmente eu não vou lembrar. E a gente vai fazer um debate. Tem o texto da CTI, né, falando sobre a questão indígena, e que, na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção é que o texto mostra a resistência. A gente está acostumado a saber do ataque, né? E o texto, eles enfocam a resistência indígena. E eu achei, aquilo me deu um... sabe? Resistência indígena que a gente viu ontem e anteontem também, sim. Né? A marcha das mulheres índias no Brasil foi impressionante. Em Brasília, levando a palavra das índias, né, para o país todo, né? O mundo todo que estava acompanhando aquele movimento. Então, assim, a gente vai ter um debate daí, que vai ter a participação do André Singer pela Comissão Arns, da Pagu pela questão indígena, da professora Vera Lúcia Vieira, que é coordenadora da OVP, para falar da questão da violência policial e violência institucional. Vai ter... ia ser a Bruna Valim, mas ela teve um imprevisto, então quem vai pela Aliança LGBTQI é a Patrícia Manaro, né, que vai estar lá. Eu vou falar pelo Observatório, e eu acho que eu pulei algo. Então, você falou antes do que o Observatório tinha sido convidado para uma manifestação em Brasília, no ato dos 100 dias, e que você falou sobre fez uma espécie de balanço daqueles 100 dias. Que balanço? O que tinha? Pois a gente procurou trabalhar o balanço, assim, focando primeiro a questão Brasil, e que infelizmente só tinha ataques, né? E ficou... então, assim, tinha desde a coisa da arma, do foco muito intenso em cima do liberar a arma, do discurso de ódio, do não sei o quê, e isso se traduzindo concretamente em ataques e mortes, principalmente nas comunidades vulneráveis, os ataques aos indígenas, os ataques à comunidade LGBT, o aumento do feminicídio,
né? Só que o que acontece? Como a gente é um grupo voluntário e é um grupo pequeno, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, a gente precisou fazer um recorte, né? Então, nesse primeiro momento, então, por exemplo, a gente não foi ver diretamente a questão das mulheres, a gente também não foi ver diretamente a questão da comunidade negra, por mais que a gente saiba, né, que são os nossos objetivos. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer ampliar. A gente quer ampliar cada vez mais, né? Mas aí nós ficamos, foi um choque muito grande, né, de ver tudo isso que está acontecendo. E aí a gente foi para Brasília, né, convidados por esse Observatório da Democracia, para levar essa nossa avaliação, que também foi feita coletivamente, né, que partiu de... depois teve uma redação final e tudo mais, mas foi feita coletivamente. Então, primeiro a gente enfocou muito a coisa dos ataques aos grupos vulneráveis e aos direitos humanos, o aumento do discurso de ódio e essa coisa do tentar desobrigar o Estado do seu papel na segurança, jogando isso na mão da população, que não é papel dela, e ela nem tem como. Né? Não é armando todo mundo que vai se fazer isso. Então, a gente foi muito por aí. Daí falamos, óbvio, sobre a relação, daí no caso do presidente do Brasil com o presidente lá de Israel, o presidente não, o primeiro-ministro, né? O presidente é outro, com o primeiro-ministro de Israel, que é lamentável, né? É lamentável que Israel tenha este primeiro-ministro. Agora, na avaliação de vocês, o governo Bolsonaro é uma ameaça aos direitos humanos no Brasil? O governo Bolsonaro é uma tremenda ameaça. Tem várias coisas que eu acabo falando, né? Então, por exemplo, para mim, hoje em dia, a gentileza é um dos maiores atos políticos. Porque as pessoas estão tão assim, já estão... que a gentileza, uma palavra, um obrigada, um abraço, um ok, isso mexe com as pessoas. Aí tem uma coisa que as pessoas aí falam também, porque é cortina de fumaça. Não existe cortina de fumaça, são múltiplas frentes de ataque. E se a gente for pegar, não foi no racional que o Hitler conseguiu fazer o que fez. Foi por um outro caminho. Sabe? Então, assim, é perigosíssimo o que está sendo armado, né? Por enquanto, outro dia eu até estava brincando, pô, que sorte que agora, nos últimos ataques, o STF estava em recesso. Porque quando o STF voltou, tinha acontecido tanta coisa que eles tiveram que se sacudir. Porque, se não, o cara ia fazer um ataque, eles iam responder. Aí ia fazer outro ataque, eles iam responder, e a coisa ia se diluindo, sabe? Primeiro, nós temos uma Constituição. Quando se desrespeita a Constituição, nós deixamos de estar no Estado Democrático de Direito. E a coisa mais maluca é que nós estamos abrindo mão do Estado Democrático de Direito pelo voto. E a gente ainda escuta, que nem outro dia eu estava vendo num debate na TV, aí um analista falando, não, porque foi de uma outra maneira, quase sem verba. Eu fiquei, e os disparos? Como quase sem verba? Como que foi feita essa campanha? E que as pessoas continuam alimentando. Então, é muito maluco, porque, assim, eu estava vendo agora o Glenn, né? Ele falando coisas que estão ali, as pessoas não leram o que estão ali, o que está escrito ali. Elas estão só ali só para atacar. Então, tinha uma falando que ele tinha tido uma overdose de cocaína. Que ele agora estava, não sei o que, de overdose de cocaína. Sabe? E assim, é bem complicado. Mas e aí o que a gente quer fazer com o observatório? É exatamente porque a gente quer participar dessa grande rede. Então, nesse primeiro momento que a gente está fazendo 8 meses, a gente conseguiu ampliar a rede até aí. Né? Então, a gente vai ter alguém LGBT, só para ver se eu esqueci alguém. LGBT, vai ter da Comissão Arns. E vai ter o presidente de o Francis Valdo Mendes, que é presidente de uma dessas fundações ligadas, que é da Fundação Marielle Franco, né?
e que foi, inclusive, quem nos convidou primeiro para ir para... Agora, vocês estão, quer dizer, observatório, mas também tem uma proposta de ações? Sim, sim. Mas aí é que está. Essas ações de serem... Porque aí é que está. O que a gente quer é isso. Estamos nos unindo para quê? Para criar alguma coisa. Porque eu tenho essa frase, né? Para criar alguma coisa? Não, é só para... Vou voltar. Tem essa frase que fala, né? Tentaram nos eliminar, não sabiam que éramos sementes. E é o que digo, as sementes já estão germinando. Então é isso, o que a gente quer, vamos, sabe? Então vamos pegar aqui, vamos conversar ali, vamos ver no que a gente pode fazer junto, que ações a gente pode fazer junto. Como é que essa coisa da semente já estão germinando? Explica um pouco melhor essa ideia. Eu acho que a existência, então vou falar mais ligado à questão, ao segmento judaico. Sim. A existência do observatório já é uma semente germinando, sabe? Porque assim, o observatório tanto... Então o que a gente fez? Que a gente quer retomar agora, depois do lançamento da revista, nós começamos a nos dividir por grupos temáticos. Então o que a gente quer? A gente quer aprofundar mais essas discussões, essas análises. E o que a gente pode fazer junto com esses grupos? Sabe? Então, é isso, assim, como que a gente vai... E tão germinando, sabe? Germinando no sentido que esse debate... O que significa germinar? O que você acha que está... A conscientização, a percepção, a conscientização, a mobilização... Eu acho que tudo isso, a conscientização, por mais que ainda seja menor ou aparentemente menor do que a insanidade que está tomando conta... Deveria ser. Do que a insanidade que está rolando, né? Mas assim, um grupo de pessoas, cada uma na sua área, sabe, das mais diversas atividades, que passa meses se reunindo todas as semanas para ver como vai estabelecer contato com outros grupos ligados a outros temas que têm a ver com direitos humanos, para se pensar alternativas juntos. Com tudo isso, porque o processo do lado de lá ainda não chegou no auge. Sabe, não chegou no ápice. A gente sabe que vem mais. Ele ainda está testando. Então, até onde ele vai? Porque senão, sabe, até a Constituição está sendo tão desrespeitada que hoje o presidente da República está inaugurando uma obra com o nome dele. Pois é. O que é proibido. E fica por isso mesmo, sabe? Então, é isso, assim... Infelizmente... É a naturalização, normalização do ilegal, sabe? do absurdo. Caminhando para o fascismo? Se a gente não conseguir perceber o que está acontecendo e não se unir para tentar evitar isso, sim. E tem uma expressão que eu ouvi que para mim eu acho perfeita, que é o neofascismo. Sabe? Porque é lógico que tem questões diferentes do que foi naquela época, né? É outra época. É que nem, tudo bem, o pessoal toda hora vai falar, porque tem muita essa discussão, precisamos um líder ou organização horizontal, né? Então, cadê o movimento para chamar as pessoas têm que estar na rua, não sei o quê. Legal, as pessoas têm que estar na rua. A eleição foi decidida pelas pessoas na rua ou por fake news e mamadeira de piroca? A eleição foi definida pelo medo que se foi alimentando nas pessoas, sabe? E aí o que eles estão caminhando? São pessoas com medo, pessoas que veem o outro como o concorrente, nem que seja pelo emprego que não tem, e querem pôr uma arma na mão dessas pessoas para que elas se protejam do quê? Sabe? Então, assim, daí eu volto para aquilo que eu falei, né, a gentileza é um ato político. Então, uma outra coisa que a gente faz lá no observatório, volta e meia a gente trabalha, faz um texto sobre alguma questão. Só um pouquinho, aqui deu um problema de transmissão de novo? Ou tá Aqui não, deu uma queda. Travou aí. Mas nós estamos gravando, então, independentemente da transmissão... Não, o pessoal já tá voltando. Está tudo gravado e a gente vai colocar no YouTube integral. Maravilha. Bom, Tá dando essas quedas. não sei porquê, mas enfim, vamos ver, vamos seguir. Aí eu estava falando da coisa da gentileza, né? Isso, gentileza. Show. Sabe, e assim... Porque qual é a arma que ele usa? É o ódio.
E aí volta para essa questão. Não, e aí é tão maluco, porque assim, se for ver, tudo que ele faz é ideologizado. Ele acusa o outro de ser ideológico, mas ele... Tanto que o único argumento que ele tem é petralha, sabe? Ele mesmo disse que ele não é o presidente de todos os brasileiros. Nós sabemos, nós fazemos parte dos 30 mil que ele falou que tinha que matar. Né? Eu tenho um presidente que acha que eu faço parte dos 30 mil. Quer dizer, o país onde eu moro tem um presidente assim. Né? E então, assim, a gente... E quanto antes... E quando eu falo da coisa do já estão germinando... Na década de 60, quando teve o golpe, que também tinha uma situação em outros lugares, também era uma época meio com algumas semelhanças, não da coisa objetiva, mas de uma situação assim. O que reforçou? As ONGs, que foi uma maneira da sociedade ir se organizando para lidar com aquelas questões. Agora, o que está muito forte são as redes, né? Inclusive nacionais, né, multinacionais, essa história toda. Então, assim, eu tenho a sorte de ter uma relação muito forte com o Serginho Manberti, né? Eu brinco que eu sou cria dele. E quando começou tudo isso, eu fiquei muito preocupada com ele por conhecer todo o envolvimento cultural, político, e eu fiquei pensando no sofrimento dele, né? E eu estava fazendo um trabalho de assessoria agora com uma peça dele, e todas as entrevistas que eu acompanhei dele, porque daí perguntavam, pô, e aí, né? E ele dizia, eu não tô pessimista, porque a vida inteira foi isso. Se for pegar, vai pegar lá, sabe, desde a época antes do Serginho já está em ação. Ele está 63 anos que ele está no palco, né? Então tem isso, assim, quando começou essa parte das redes, né? Nos grupos que eu fui, as 3 primeiras redes que pediram apoio de psicólogo foi de imigrantes, de a comunidade LGBT. E aí vai dizer o quê? Ah, não, por exemplo, uma menina trans ou um rapaz trans vai dizer, não, imagina, não é viagem. Ele corre o risco de ser morto ou ela corre o risco de ser morta, mesmo, como são. Né? É o que a gente está vendo outro dia. No Brasil... eu não uso homossexual, uso homoafetivo. No Brasil, ser homoafetivo não é crime, mas é o país que mais mata. Então, assim, que legal que não é crime, o que não garante nada. E o terceiro grupo que estava super, assim, pedindo, eram ex-presos políticos. Sabe, um dia até eu estava com uma delas, e ela olhou para mim e disse assim, eu não vou aguentar passar por tudo isso de novo. Ela foi presa, o marido foi preso, o irmão foi morto, sabe? E aí, voltando para essa coisa, tá, para onde estamos caminhando? Quando o presidente da República fala para atacar a lei, atacar a Constituição, ele fala o que falou para o presidente da OAB, que ele não estava falando para o presidente da OAB, ele estava falando para um cara que perdeu o pai aos 2 anos. E ainda para mentir. Sabe? Para mentir. Então, assim, se eu for falar... Porque daí, como eu falei, o grupo é múltiplo, cada pessoa também tem suas opiniões e suas motivações. Para mim, a necessidade do observatório e também daí... tanto do Judeus pela Democracia São Paulo, o Movimento de Mulheres Judias Me Dê Sua Mão, né, que é que, como eu falo, basicamente sou eu e uma outra mulher, mas a gente mantém, a gente sai dando a mão por aí para quem precisa, né, eu e a Clara Politi. E aí, assim, a gente tem que começar a construir mesmo isso, porque já está aí. Porque se a gente for parar e pensar, quanta coisa está acontecendo. Por exemplo, na primeira manifestação agora que teve do tsunami da educação, primeiro, foi uma das coisas... Naquele dia eu até escrevi, depois eu disse, hoje nasceu uma nova geração. Porque o que tinha de criança pequena indo com os pais, o que tinha de amigo meu orgulhoso botando a foto do filho ou do neto ou do sobrinho ou adolescente que pela primeira vez estava indo numa manifestação, sabe? E
daí tem uma coisa que junta também com eu ter feito psicologia, né? Que é... Então, por exemplo, só pegando eu vou voltar para isso, né? Mas que eu estava falando dos textos também que a gente produz. A gente produziu sobre vários temas e um deles, o mais recente, foi sobre a banalização do nazismo. Que saíram 3 textos com perfis diferentes, né? Um exigindo retratação com relação à homenagem àquele soldado alemão do exército nazista. O outro com um perfil mais histórico. E eu fiz o terceiro texto era meu, que eu começo falando da minha avó. Como é que é esse texto? Eu começo narrando a minha avó na sala, me contando, ouvindo uma música que é triste, né? Yiddish Mame. A minha avó ouvindo e me contando a história da família. O meu avô e a minha avó vieram para cá entre as guerras, né? Mas o resto da história é igual. Quem ficou lá, né? Então, ela falando da saída, da vinda para cá, da chegada no Brasil, e ela terminava me pedindo, por exemplo, a minha avó viu o pai ser morto na Primeira Guerra, com um tiro na cabeça. Né? E aí, termino com um pedido lá que ela fez para mim, né, que se eu tivesse uma filha, que eu desse o nome dela, acabei não tendo a filha, mas... E aí, a partir daí, eu vou falando, porque, primeira coisa, o Holocausto, ele foi estimado que tenha exterminados em torno de 6 milhões de judeus. Mas também foi estimado que foram exterminadas em torno de 40 milhões de pessoas. Então, em primeiro lugar, não são só os judeus. Então, eu procuro também focar isso, porque é isso que nos une. E aí é que está, para mim, arriscando um pouquinho, os judeus que não conseguem perceber isso, é que não percebem que o que a gente viveu não é diferente do que os índios estão vivendo agora. É adaptado à época, à região. Agora não, estão vivendo desde que ocuparam o Brasil. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir amarrando essas coisas, sabe? E vendo quem está do lado dizendo, e aí, vamos construir alguma coisa junto? O quê? Não sei. No que eu posso te ajudar? Sabe, o que está precisando? E a gente acaba fazendo muito isso. E daí, nesse texto, voltando, né, para o texto sobre a banalização do nazismo, porque o que eu queria tocar ali é uma pergunta que sempre em janeiro é feita. Quem estará aqui para nos lembrar essa história quando não existirem mais sobreviventes? E o que eu digo, nossa, está no meu DNA. Eu só existo por causa dessa história. Né? Senão os meus avós não teriam vindo para o Brasil, meu pai não teria conhecido a minha mãe, toda essa história. Mas o horror também está aqui impregnado, sabe? E aí é o que eu falo, a gente tem que, então, a partir daí, reconstruir. E o que eu queria era que as pessoas se sensibilizassem. Está impregnado também a necessidade de resistência. Sim, sim. Mas a resistência, em vez de ser aquela coisa... Vou lá, de novo, assim, outro dia eu estava falando com um amigo meu e dizendo para ele, olha, que a gente estava fazendo, era eu, ele o Rodrigo, a Marli, né? Eu estava dizendo, Rodrigo, tu estás realmente com 2 feministas, o que traz uma série de o Rodrigo Cérvulo, né? Um advogado da OAB, da CUAD, e a Marli, que é a Marli Condes da Anistia Internacional. Tudo. E aí a gente estava falando para ele, Rodrigo, tu estás realmente com 2 feministas, o que significa que é um aprendizado para todos nós. Porque não é a coisa do, então vamos substituir, não é substituir, é criar uma outra estrutura. É uma outra estrutura que seja inclusiva, que seja acolhedora, sabe? Então, por exemplo, ano passado, quando desabou aquele prédio lá no Largo do Paissandu, eu fui para lá, no dia, de manhã, assim. E eu fiquei praticamente os 3 meses e acompanho algumas pessoas até hoje. Né? Lá eu descobri que uma das coisas mais importantes que eu tinha para fazer, ligada aos direitos humanos, era dar um abraço. Era dar um abraço e deixar que a pessoa descansasse a cabeça no meu ombro. Não precisa falar nada. Sabe? E o meu objetivo com esse texto da banalização do nazismo era esse mesmo, que a pessoa parasse e dissesse assim, poxa, mas a minha família também passou por isso, sabe? A minha bisavó, então a minha filha tem um nome que era da minha bisavó, que foi morta assim, 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 no campo de concentração tal,
sabe? E pessoas também de fora da comunidade. Por que isso? Porque, assim, ser judia é uma característica minha, como é ser mulher, como é ser gaúcha, como é ser baixinha, mas ser judia não é o meu todo, né? Como todos nós, né? Assim, eu sou toda judia, mas isso não me define e acabou, sabe? Eu sou um ser humano que vive numa sociedade que está num momento de uma crise terrível, terrível. A tal da necropolítica está aí, sim, sabe? Essa coisa do quem não pode consumir não tem direito de existir. E é uma loucura, sabe? Então, assim, eu tento juntar todas essas coisas e eu acredito que o observatório tem muito também esse papel, que é de refletir, de criar, por exemplo, os textos da revista, eles são textos que têm uma densidade, sabe? Os textos todos dos parceiros, os nossos. Tem um texto escrito por 2 integrantes do observatório sobre a questão da educação, que é a Thais Lankman e a Judith Zucchini. Nós vamos fazer uma entrevista por edição, essa entrevista é com o Iver Zog, né? E aí tem um grupo, Samuel Neumann, Jaime Brenner, Charles Argelazzi, Leana Berman, então assim, estamos todos aí, Bergel, desculpa, né? Tentando encontrar caminhos e vendo que a gente pode ir construindo, porque eu acho, tá? Eu acho que as coisas ainda vão piorar, elas ainda não chegaram no auge, sabe? Elas vão piorar e vão ruir. E o que eu espero, e é o que eu procuro fazer, e é o que o observatório também procura fazer, e por isso, a partir do momento agora que a gente fizer o lançamento da revista, que é hoje, e esse debate sobre quais as perspectivas, como a gente pode andar a partir daqui, né? Então vamos ampliar. Então agora então como que a gente vai agora começar a fazer uma parceria mais forte com a comunidade negra, com grupos interreligiosos, porque assim a gente não fez porque a gente não tem perna, né? Porque é um grupo pequeno voluntário, né? Mas que se reúne todas as semanas para dizer, e aí, vamos lá, né? É isso. Então, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Lembrando que quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, hoje tem uma grande oportunidade, né, que é o lançamento da revista do Observatório. Vai ser um ato hoje à noite, nessa quarta-feira, então, 14 de agosto, né? Vai ser às 7 da noite, às 19 horas, na Casa do Povo, que fica na rua 3 Rios, 252, em debate os direitos humanos no Brasil, os ataques, a resistência. Dito isso, eu queria convidar aí a Clarice a fazer a sua mensagem final aí para os internautas, para quem nos acompanhou, para quem está nos acompanhando aí, apesar das nossas problemas técnicos que tivemos, perrengues, né? Os perrengues da vida, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de novo muito. Esses espaços são fundamentais para a gente poder falar não só da questão judaica a partir do nosso referencial, mas da questão geral mesmo, né? Então, por exemplo, o grupo da Argentina, ele se chama Llamamento Argentino Judio, porque antes de serem judeus, eles são argentinos, né? Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigada por esse espaço, que é super importante, convidar as pessoas para irem hoje lá e para fazer parte dessa grande rede que a gente tem que fazer, porque a gente precisa reconstruir esse país, né? Precisamos reconstruir esse país. E aí, hoje, lá no debate, vamos ter a participação de representantes de algumas dessas entidades parceiras. Então, como eu falei, né? Comunidade LGBT, indígena, questão da violência policial, Observatório da Democracia, Comissão Arnes e Observatório. Legal. Então, estivemos aqui com a Clarice Goldberg, do Observatório Judaico pelos Direitos Humanos. Antes de encerrar, queria lembrar que, como bem disse a Clarice ao longo dessa entrevista, as sementes de resistência já estão germinando, né? Então, esse trabalho que ela comentou aqui é um exemplo disso, e em todo o Brasil estão pipocando iniciativas nesse sentido, movimentos
em defesa da soberania nacional, em defesa da democracia, de luta contra a violência. Amanhã, em Brasília, vai ser lançado a Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. É uma iniciativa que está sendo capitaneada, comandada pela Comissão Arnes e pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas que reúne uma série de outras entidades. Inclusive o Observatório. Nós participamos dessa organização também. Mobilizados aí nessa luta em defesa contra a violência, pela paz, em defesa dos direitos humanos. Algumas dessas entidades aí, a Clarice falou, o Observatório também está participando, a CNBB está participando, sim. A CONIG também é uma outra entidade religiosa Tortura participando, o Grupo Tortura Nunca Mais, a ABI também, FENAGE, enfim, várias entidades estão participando desse evento, que é muito importante, por mais do que ser essa luta contra a violência e direitos humanos, mostra a reunião de entidades que meio que formaram aquele grupo que lutou pelas diretas já, por exemplo, no período da ditadura. Então, se renova aqui a luta contra a violência, pela paz, em defesa dos direitos humanos, com atividades como essa do Observatório Judaico de defesa dos direitos humanos no Brasil. E a Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência, que vai ser lançada nessa quinta-feira em Brasília. Ela vai ser lançada amanhã, mas já tem uma programação bem intensa, sabe? E, assim, há umas 2 semanas teve uma reunião na OAB ampliada, né, chamando entidades. Tinha quase 100 entidades representadas aqui lá. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tinha quase 100 entidades representadas aqui. Beleza, é isso. Então, continuemos a nadar. Continuemos a nadar. É isso aí. Muito obrigada, Clarice. Eu que agradeço muito. Espero vocês lá. Esperamos. Tá Tchau, então, gente. tchau, lembre-se que todo esse material fica disponível aí no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV, e ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Tchau, pessoal. Tchau. Super obrigada.